fazer mais um complemento em relação aí à questão da questão do centeio, né? Na verdade, não sei se eu falei cevada no vídeo ontem ou antes de ontem, não lembro agora, que eu falei sobre o vídeo do centeio. Não, veja, eles estão cometendo uns exageros aqui. Não, em relação à questão que eu falei do centeio, e daí eles estão comparando também com a questão da própria fala que eles falam de para quem voluntaria. Não, mas não importa. Para quem voluntaria, eles podem cobrar qualquer coisa de você, não, mas para quem voluntaria vai cobrar qualquer coisa, mas eles não têm como cobrar qualquer coisa se eventualmente eles não querem que seja feito, e eles demonstraram isso, então como é que eles vão cobrar? Não tem sentido. Né? Eles vão cobrar uma coisa que eles não querem, então tem que verificar para quem se voluntaria que eles eventualmente podem fazer a cobrança, mas eles não podem fazer a cobrança do que eles não querem. Então não é que eles podem fazer a cobrança de qualquer coisa, eles não vão cobrar o que não se dizer. Mas tem que verificar com quem que você está contratando, não, porque eles não vão pedir aquilo que eles não desejam. Né? Então eu estou dizendo que eles não têm como cobrar isso. Essa é a questão, eles não desejam isso, porque eles acham que é ruim, é prejudicial. Não haveria sentido. Então, tenho que verificar com quem eu estou. Mas eu acho que o argumento, na verdade, é justamente o contrário. Eu teria que saber com quem ou para quem eu estou voluntariando, com quem eu estou, de alguma forma, acordando que eu vou fazer isso. Não, mas não tem sentido. Se eu estou verificando com quem eu estou justamente trabalhando, automaticamente eu vou saber que eles não vão cobrar determinadas coisas. No caso, como era a igreja evangélica, automaticamente presume que eles não têm como cobrar ali os mandamentos. Você tem que saber quem são justamente. Não tem como eles fazerem a cobrança dos mandamentos uma vez, que eventualmente eles são a igreja evangélica. É a lógica, né? Tem que verificar com quem está contratando justamente. Eu verifiquei com quem eu estava contratando, a igreja era evangélica. E automaticamente eles não poderiam fazer a cobrança dos mandamentos. Era a lógica. Então, na verdade, isso foi feito. Então, primeiro ponto. Então esse argumento não faz sentido. Em relação, depois a mesma comparação que de repente pode ter sido feita contra mim, no caso do Trails of Cold Steel, em relação ali à questão do centeio. Não, explicar que a situação foi diferente. No caso, a menina, ela fez um contrato de transação de venda de centeio, o preço diminui depois, ela não faz a pesquisa até o momento da execução e acaba se dando mal. No meu caso não foi isso. Primeiro, eu não estou vendendo ninguém, né? Não vendo pessoas. No meu caso não. No meu caso foi. Havia um comentário inicial sobre filhos espirituais, não nem só sobre filhos espirituais, mesmo sobre necessidade de pregação para pessoas, né? Sobre liderança geral. Não era nem, no começo não era nem filhos espirituais, era liderança geral. Não como crítica à minha pessoa, da parte de outras pessoas, mas a crítica bíblica. Né? Eu falei, não, mas isso vai gerar problema, alimento sólido e blá blá blá. Então, havia um comentário inicial. Aí depois, isso depois foi para filhos espirituais, blá blá blá. Havia um comentário inicial. Eu fiz as pesquisas e algumas coisas que eu encontrei na Bíblia eu concordei, outras eu discordei. Então, eventualmente, as que eu discordei também eram sobre a questão da necessidade de fato de mandamento. Então, eu não concordei que isso devesse ser feito. Tá. No geral. Inclusive, no meio do caminho, mesmo sabendo que o Novo Testamento falasse algumas coisas, no sentido de deixar claro que algumas condutas são pecado, eu achava que isso não relativizaria a ideia geral do Novo Testamento de trabalhar com pecados por ignorância. Inclusive, o conceito de orgulho. Eu achava que, eventualmente, ele não relativizaria isso. Né? Embora falasse contra isso, não relativizaria a ideia geral. E não só no conceito de orgulho, como também em outros conceitos. Eu achava que isso não ocorria no Novo Testamento, a ponto de que eu achei que não eram necessárias mais pesquisas por conta disso, até porque o comportamento da igreja era demonstrando que não queria falar dos mandamentos. Então, diferente da moça do centeio, eu fiz a pesquisa. Só que eu cheguei a conclusões diferentes do que outras pessoas chegaram. As minhas conclusões não foram as mesmas. Inclusive a ponto de que mais pesquisas não eram necessárias de serem feitas. Eu achei que bastava. Aí, então justamente, eu fiz a pesquisa antes do momento de qualquer execução. Se eventualmente havia necessidade de qualquer execução, não importa, porque eu cheguei num resultado diferente de pesquisa. A menina não pesquisou e acabou perdendo dinheiro no momento da execução, porque o centeio baixou de preço. No meu caso, não. Eu fiz a pesquisa. Cheguei, nem havia momento de execução porque não havia prazo. Também, tinha essa. Mas se nós interpretarmos a última repreensão que eu tive como, de certa forma, um momento de execução, não faz sentido, porque eu sabia, porque eu tinha um resultado de pesquisa antes, e antes mesmo da última repreensão, eu acabei aí percebendo que eventualmente havia necessidade de pesquisa. A menina não fez isso. A menina não pesquisou o que eu pesquisei, e a menina não mudou de ideia. Eu mudei de ideia. Nem mudei de ideia totalmente, mas percebi que era necessário mais algumas pesquisas. Eu não tinha mudado de ideia inteiramente. Mas percebi a necessidade de pesquisas complementares ou suplementares, antes de uma última repreensão. Ela não, antes da execução da obrigação dela, ela não teve nenhum desses dois momentos. Eu tive os dois momentos, antes da repreensão final, que não poderia ser aplicada por causa dos dois momentos anteriores.
Então essa é a questão. E justamente, eu estava, no caso, pela minha própria ideia, impedido da pesquisa, e por isso que a repreensão não poderia ser feita, porque eu achei que tanto a pesquisa não precisaria ser feita, então não era uma coisa que eu achei que deveria ser feita e não fiz, não. A pesquisa não precisaria ser feita, eu não fiz. A fala dos mandamentos, para mim, não precisaria ser feita e eu não fiz. Não. Os dois conceitos eram coisas que eu achei que eu não precisaria fazer. Então não houve em nenhum momento uma coisa, eu acho que eu devo fazer e não fiz. Pode até ser pecado, não importa, era por ignorância. Então a repressão não é fazível desse jeito. Cara, é só isso que eu estou tentando dizer, eu não estava teimando, pelo contrário, eu estava achando que tinha que fazer novas pesquisas sobre a questão do fato do Novo Testamento falar literalmente contra algumas condutas, estabelecer como pecado, porque seria, na verdade, a mesma coisa do que a fala dos mandamentos, que violaria determinados conceitos e deixaria claro que é pecado e que não é. O Novo Testamento também faz a mesma coisa. Então haveria morte de filhos espirituais nas duas hipóteses. Eu falei, então não pode ser. Mas é só ali que eu descobri que haveria essa relativização que era grande. Para mim ainda não totalizante. Não total, mas era uma grande relativização. Então não adianta fazer a comparação quando no caso a menina que vende centeio, porque não é isso. Se eventualmente essa comparação foi feita. Parece que sim. E ainda um plus nisso é que daí faz... mas você tem que verificar com quem que você faz no caso ali a interação para eventualmente voluntariar. Para quem eu voluntario? Não, mas espera aí. Primeiro, eu verifiquei que era a igreja evangélica. Mandamento para quê? Já a primeira presunção. Para quem se voluntaria? Não. A igreja demonstrou que não queria que a pregação dos mandamentos fosse feita. Eu concluí isso. Então, quer dizer, em dois momentos, inclusive. Tanto antes, lá em 2013, quando eventualmente, ou antes até, em 2012, quando eventualmente já estava na igreja, no caso na igreja templo, frequentando a igreja templo, não só indo em célula, mas também depois, justamente, quando dá esse problema com filhos espirituais, eu falo, mas a igreja não está querendo. Para mim, é um indício de que eu não devo fazer porque vai dar problema. Em relação ali à morte de filhos espirituais e tal. Talvez não exatamente usando esse conceito, mas algum tipo de prejuízo. Que para mim, o fato de o Novo Testamento falar literalmente que determinado conceito é pecado, não relativizaria a ideia geral do Novo Testamento de preferir trabalhar com ignorância, porque eu não fiz essa conclusão naquele momento. Eu achei que isso não era válido apenas pela literalidade. Para mim, naquele momento, não era algo suficiente para fazer essa conclusão. Então veja que em 2 momentos, para quem que eu estou voluntariando? Justamente, mas para quem que eu estou voluntariando é justamente o meu indício, praticamente a minha prova de que a pregação não deveria ser feita naquele momento. E era mesmo, tanto que como eles não queriam, é justamente o que faz eles perderem o direito de criticar retroativamente. Mesmo que eles mudassem de ideia ou pedissem para alguém que concorda que a pregação deva ser feita, que agora me cobrassem. Se está pedindo que uma pessoa, ou um grupo de pessoas que acha que a pregação deve ser feita agora me cobre, retroativamente eles não podem, porque a igreja não queria antes. Se eles passaram de alguma forma esse direito. Se eles passaram de direito, não, então agora mudou de opinião, ou a igreja mudou de opinião, ou passou para quem concorda, não, então a crítica não pode ser retroativa, é daqui para frente. E daqui para frente não faz sentido porque eu mudei de opinião. Então, aí que tá, só que eu tinha esse domínio eu tinha esse domínio do fato, né? Então apenas para deixar claro, explicar, para fazer essa comparação melhor até com esse contraste que é um pouco contra mim, mas que esclarece justamente o que aconteceu em relação ao meu pensamento sobre a questão. Então, até fazendo um fecho e sintetizando bem até essa cronologia, né, foi isso que aconteceu. Então, por que eles não têm autoridade para fazer essa repreensão? Então, apenas para estabelecer, para corrigir, né, o que realmente ocorreu e valeu.